Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nessa semana para continuar nossos estudos rápidos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos lá para o livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Não se sabe ao certo, né? Porque existem várias teorias a respeito. Alguns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi o próprio Jó, outros ainda afirmam que foi um dos amigos de Jó, Eliú, e alguns afirmam que seja até Salomão. Mas Mas, academicamente, é aceito como autor desconhecido. não interessa quem foi. Eu, particularmente, pelo que a gente já estudou aí, eu não acredito que tenha sido escrito pelo próprio Jó. Eu acredito mais que pode ter sido escrito ou por Moisés ou pelo amigo dele, né, que acompanhou. Esse fato Mas, aconteceu antes da história de Moisés, né? tanto que é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, Moisés, porque se foi Moisés, ele soube a história, né? Pegou os manuscritos da história e fez o livro, né? E anexou, né? Esse sim, livro. e Mas não importa também quem é, escreveu, né? alguns afirmam que Jó viveu praticamente na época de Abraão, na época de Esaú, na época de José, uma dessas datas aí, que ainda não é muito bem definida as datas em que Jó viveu. Nós vamos saber, E segundo a Bíblia, ele morava na terra dos caldeus, né? terra de Uz, né? Que também em certo local ainda não existe uma definição correta, apenas afirmações que indicam que essa terra fica entre a Jordânia e a Síria e a Arábia Saudita. Então, essas são o que dizem, né, os estudiosos da Bíblia. E também uns afirmam que era a antiga terra de Edom. Mas existem relatos que dizem que essa terra ficava onde existe hoje o país do Iêmen, que é na África. Bom, então nós vamos ao vídeo. O nosso objetivo hoje é falar sobre a mulher de Jó e também dar uma pincelada sobre os filhos de Jó, que é muito importante. Eu quero só corrigir aqui, eu falei Iêmen, mas não é Iêmen. Iêmen seria a terra dos sabeus, né? Que ele tem esse nome, esse povo, devido a eles pertencerem ao reinado da rainha de Sabá. Tá bom, então vamos ao vídeo. Então, começando aqui, o primeiro capítulo de Jó, né? O versículo primeiro, começa com o seguinte relato: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Então, né, no primeiro capítulo, né, versículo 1 e 2, a gente vê quem era Jó. Já era um homem rico, né, vamos dizer assim, se fosse no tempo de hoje, era um poderoso aí, né, das como é que fala? Big Techs, que ganham muito dinheiro. Era o mais rico do Oriente, né? É, Era ele era um grande agricultor, né? não, ele tinha todo tipo de riqueza, né? Pecuarista, né? Todo tipo de riqueza daquela Tinha, época, né? possuía inúmeros animais, né? Todo tipo de Que eram riqueza daquela. que eram, faziam parte daquela terra, né? Então, só essa pincelada, porque muita gente já conhece a história de Jó, mas aqui diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então, eu quero considerar aqui que Jó era íntegro, era fiel a Deus, era rico e nada disso impedia ele de ser fiel, né, e fazer suas orações. Naquele tempo tinha que fazer suas, né, ofertas a Deus, né, com as coisas da terra, dos animais. Então, assim, Jó era, vamos dizer, perfeito? Não. Tinha uma imperfeição em Jó que nós vamos encontrar hoje. Qual que é essa imperfeição? Jó criou 7 filhos e 3 filhas como filhinhos de papai, como a gente vê hoje, passando a mão, né? Porque amor é uma coisa e ser bobo, ser frouxo como pai é outra coisa. E a gente vai ver que Jó criou esses filhos errado.
Até porque nós vamos aqui para frente, nós vamos ver o motivo. A gente fala isso. Então, certo dia, né? Aí vamos aqui no Jó, capítulo, Capítulo 1 ainda, né? capítulo 1, Versículos versículo 4 e 5. fala sobre os filhos, né? De Isso. Jó. Seus filhos costumavam dar banquetes de cada vez e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, viram? Eu acabei de falar nos outros versículos, né? Nós acabamos de ver que os filhos de Jó, e eu falei que ia mostrar aqui, os filhos de Jó, essa era a imperfeição, porque o ser humano realmente nunca é perfeito. Ele era perfeito em tudo, né? Temente a Deus, homem de oração, homem sabe, trabalhador, honesto, que não desejava mal a ninguém, que não reclamava, né? Que a gente vê o livro todinho de Jó, tudo que ele passou não reclamava, tudo ele louvava a Deus, tudo ele glorificava a Deus, ele vivia, ele respirava a Deus, né? Só que ele tinha essa falha. Quando os filhos dele iam para a farra, né, que seria a farra de hoje, né, naquele tempo, eles reuniam e eles ainda convidavam as irmãs para participar da farra. E tanto é que era uma farra que o próprio pai e a mãe não estavam lá. Porque se fosse uma festa familiar, não, mas era uma festa familiar. Se fosse, os pais seriam convidados também. Só que os pais não eram convidados. A Bíblia diz que eles convidavam as irmãs. E o que acontecia? Jó sabia no íntimo que eles estavam pecando contra Deus. Eles estavam bebendo, quando existe bebida, existe pecado. Então, eu já vi, né, alguns vídeos, inclusive de neurologistas, psiquiatras, né, que nem vamos falar da parte religiosa, porque acha que os religiosos querem demonizar a bebida, né? Mas os próprios cientistas já comprovaram que a bebida, ela é droga também. Ela só é lícita porque o governo quer dinheiro, quer que paguem impostos, né? Por isso que até tem aquelas leis que eles querem criar, querem aprovar, para liberar as outras drogas. Por quê? Porque vai entrar muito dinheiro para os caixas do governo. Isso é importante para eles, para alguma parte deles, né? Nem todos. Os governantes pensam assim, mas a maior parte pensa. Então, voltando lá, aquela reunião deles não era uma reunião familiar. Era uma reunião de bagunça, de bebida, e onde tem bebida tem que a bebida é droga, o álcool é droga, então não dava certo. Jó, ao invés de chamar os filhinhos de papai e dizer assim, ó, vocês têm o que tem por causa de mim. Vocês não são ricos, quem é rico sou eu. Porque o Jó que era rico. A Bíblia não fala, mas eu acredito que nem trabalhar eles trabalhavam. Se trabalhava era para Jó mesmo ali, né? Aí Jó tinha que chamar o quê? Chamar essa cambada e falar para eles, olha aqui, não vou aceitar isso, tá? Chamar as filhas também e dizer, olha, e vocês também não vão participar disso. Se o mais velho... Sabe se o nome dos filhos de Jó? Os primeiros? Acho que não, né? Não é relatado. Não é relatado. Então, Jó, ele não falava isso. Jó, ele simplesmente ia lá resolver o problema dos filhos. Porque ele queria resolver o problema, que é um problema espiritual, daqueles filhos que não temiam a Deus. A Bíblia diz que ele, Jó, ia lá orar, entendeu? Interceder por esses filhos, fazer holocausto, né? Oferecer a Deus o holocausto. Certo. Jó não tinha paz, só vivia em oração de joelho por causa desses filhos. Só que ele estava errado, porque ele fazia isso para cobrir o pecado dos filhos. E ele não ia lá nos filhos corrigi-los. Então eles faziam isso para cobrir o pecado dos filhos. E estava errado.
ele tinha que exigir que os filhos andassem corretamente. E as filhas também andassem certo, né? Então, aí já foi a falha de Jó. Porque às vezes fala assim, Jó sofreu tanto, e Jó era íntegro, inocente, não sei o quê. Sim, mas Deus também deve ter permitido isso, primeiro, como diz a Bíblia, para provar que ele não ia reclamar, que ele não ia murmurar, porque ele era temente a Deus. Segundo, ele tinha que ter passado por isso. Porque aí nós vamos ver lá na outra jornada dele, depois que ele perde todos os filhos, a gente vai ver o que aconteceu. Vamos para frente? Então, antes de Aqui, prosseguir aqui, né, no versículo 2, eu quero só enfatizar, no capítulo. no capítulo 2, versículo 8 a 10, né, que vai falar sobre a sua doença, né? Uhum. Então, nos relatos bíblicos aqui, afirma que os anjos se apresentaram a Deus, no paraíso. Né? É porque aqui, até hoje, né? Tem os anjos aqui na terra acompanhando o povo de Deus. A Bíblia diz que tem um anjo ao redor de todo aquele que teme a Deus, não é de todo mundo não, viu, gente? Porque aquele que não teme a Deus é outro tipo de anjo. Os anjos do Senhor é ao redor daqueles que temem e obedecem a palavra de Deus. E esses anjos, segundo a Bíblia também, eles vão à presença de Deus constantemente. Então eles vão lá, levam e trazem as bênçãos, as mensagens. Sempre existiu os anjos para fazer isso. E durante esta apresentação surgiu também Satanás. Deus permite que ele chegue ali, mas ele dá um limite para Satanás. Não tem poder absoluto como Deus tem. Então Satanás faz um questionamento a Deus, quando Deus afirma, né, dá um testemunho a favor de Jó, dizendo que Jó era um homem íntegro e cumpria com as suas adoração a Deus, e se desviava do mal, né? E não praticava o mal, né? Se desviava. E Satanás disse então para Deus, fez um desafio com Deus, e Deus aceitou, né? Dizendo que ele só era assim porque Deus lhe protegia, com muitas bênçãos, e ele era um homem rico. Mas se ele perdesse tudo aquilo que ele tinha, ele passaria a blasfemar contra Deus. E Satanás acusando Jó diante de Deus. Ele sempre é um acusador. Porque ele é o acusador. Então, Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó, aqui provar para ele que mesmo se ele perdesse tudo que tinha, ele ainda ia continuar adorando. Inclusive, não perdeu só os bens, né? No mesmo dia, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos e as filhas. Inclusive, na hora que eles estavam lá bebendo, farreando, a casa desmoronou em cima deles e morreram todos. Então, mas a gente não vai parar por aí, não né? dá para relatar aqui como foi esse acontecimento. Sabemos que... Mas quem quiser ver, né, como meu já bem, foi dito, pode entrar lá no livro de Jó, né? Que a história é grande. Ele, então, sofreu essas consequências devido à permissão que Deus deu para Satanás. Aí vem a história, o relato, vem um bando de sabeus e ataca e leva embora as ovelhas e os camelos. Depois vem um raio do céu e cai e mata também uma grande parte dos animais. Ele possuía, segundo a Bíblia, ele possuía 7.000 ovelhas, né? E possuía 3.000 camelos, o pessoal pode ler, 500 jumentos e outros animais de serviço que ele tinha ali, né? E então ele perdeu tudo isso num único dia. E o pessoal pode ler lá os detalhes. E quando isso aconteceu, ele está relatado aqui no capítulo 2, do versículo 8 a 10. Então Jó apanhou um caco de louça e com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Isso aqui já ocorreu um pouco depois que Satanás, insatisfeito que Jó continuava louvando, fiel, agradecendo, foi lá novamente na presença de Deus, falou, mas também ele está bem de saudável, saúde, né? Por isso que ele não blasfemou, porque ele está saudável. Se ele ficar doente, ele não vai continuar dessa forma.
Satanás permitiu que Deus, né, permitiu que Satanás tocasse em Jó e ele adquiriu uma chaga, né, incurável, uma chaga Da horrível, cabeça aos pés, desde a cobrindo planta ele. dos pés até a cabeça. Aí diz aqui que ele se apoia um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Pois é, ó, ele perdeu filhos, perdeu tudo e ele continuava louvando e agradecendo a Deus. Porque ele dizia também: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar, né? Vou voltar dessa terra. Não vou ter nada mesmo, não vou levar nada e tal. Mas e os filhos? No íntimo ele deve ter pensado: eu tenho uma parte de culpa nos meus filhos aí, porque eu não soube criar eles. Mas eu não vou imputar isso contra Deus. Isso aí foi falha minha, não foi de Deus. Então, como Deus já fez isso, eu agora vou adorar. Não tem mais nada a fazer. Mas a mulher ficava com dó. Tem gente que fala assim: a mulher de Ló, Jó. de Jó, não gostava dele. Porque ela falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Olha bem a palavra. Mas não. Ela não suportava mais ver o sofrimento daquele homem. Né? Porque se você for ler lá no livro de Jó, não é assim, ficou doente, depois já ficou curado. Não, é um sofrimento longo. Esse sofrimento, Longo. segundo dá a entender aqui pela leitura, ele durou quase um ano. Pois é, agora Depois você das perdas, né? Durou Você quase um pensa, ano. depois de perder filhos, perder tudo, ficar pobre, ficar com essas chagas, que ele não podia dormir nem comer por causa dessas chagas. Durante esse tempo todo, a mulher não aguentava mais. E veio aqui, então, vários amigos para consolar Jó, e chegou lá e muitos acusavam ele, falavam: não, você está desse jeito porque você pecou. É, E Jó mudou o seu pensamento. E ele continuou no continua seu crendo propósito, no né? Deus que ele servia. E até que chegou um dia Ele teve que orar pelos que ele amigos foi do orar, jeito né? que ele estava. Ele, numa situação de quase morto, foi orar pelos amigos que estavam saudáveis. Não, e o que, né? E isso acontece direto, né? Hoje em dia não acontece com a gente. Você tá com o coração às vezes dilacerado. Ninguém sabe o que você tá passando. Você vive feliz porque você tem Deus, né? Se não tivesse Deus, você não aguentava essa terra mais, não. Mas como você tem Deus, aí você sabe que Jesus vai voltar, que vai te levar, que você vai morar com Deus. Então você está em paz. Só que você está em paz, mas você está passando dificuldades de doença, né? Ou família, outra coisa. Mas aí alguém vem e te pede oração. Aí você vai falar: não, quem está precisando sou eu. Não, você não vai falar isso. Às vezes você está enfermo, você ora por alguém, Deus cura ele e não cura você. Por quê? Porque Deus é Deus, onisciente, onipresente, ele sabe o tempo dele curar o outro e o tempo que ele quer curar você. Não é você que vai decidir que você tem que ficar saudável primeiro para orar pelos outros, para os outros receberem o milagre. Não, quem faz é Deus, né? Ele faz na hora que ele quiser. E engraçado que Jó sabia tudo isso, né? E aqui no versículo 10 do capítulo 42, que já no final do livro de Jó, que tem 42 capítulos. 42, capítulo 10. 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Então a gente acredita que ele foi curado da sua enfermidade e aos poucos ele foi readquirindo os bens que tinha perdido. Claro que não foi num só dia, né? E nem num só ano, e nem ele 10 viveu anos, ainda, 20 anos, porque ele viveu mais 100, ele viveu mais cento e tantos anos depois 140 disso. anos antes de morrer, né? É. E aí ele ainda teve o dobro de filhos, né? Ele teve ainda mais 10 filhos e 3 filhas. Não, o dobro seria 14 filhos e 6 filhas. É né? o dobro, exatamente. 14 filhos e 6 filhas. Mas aí essa nova leva de filhos... Mas é assim, considerada a soma, né? Do que ele tinha antes com o que ele teve depois, que dá o dobro. ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Depois ele teve mais aí 7, ele teve mais 7, mais 3.
Não, para mim seria o Não, total não foi. de novos filhos. Não. Por quê? Porque ele teve o dobro de camelos, o dobro de ovelhas, Pois é, mas o nos dobro filhos, de tudo. considera-se que ele teve a soma dos dois, pelo que eu pude perceber, né? Até porque. Pode ser que eu esteja errado. Não, mas Mas- até porque, por último, as 3 filhas têm o nome delas, né? Exatamente, fala-se o nome das 3 filhas. Gemima, E na primeira não tinha Késia, né? E Quereapuque. Gemima, Késia e Quereapuque. Era o nome das 3 filhas filhas. da segunda Segunda trajetória remessa. de Jó. Né? Então, mas a gente vê claramente aí, pessoal, eu creio que Jó aprendeu, né? Aprendeu a lição, Entendeu, né? entendeu O a motivo. lição. Ele até não sabia o motivo que ele estava sofrendo. E a né? Bíblia diz que essas Porque 3 filhas dele foram as mulheres mais lindas que existiram, né? Naquela época. Essas últimas 3 filhas. Então eu creio que ele foi abençoado em tudo por esses fatos, né? Dele continuar na perseverança, na fidelidade com Deus. Não é porque os filhos dele, os primeiros filhos, pecaram, que ele foi também para esse rumo. E também eles fizeram isso não pelo exemplo do pai, porque o pai não fazia isso, né? Jó era íntegro. Então eles saíram, eles desviaram do caminho. Então, mas é isso, né? É o que a gente pensou em estar passando sobre esse assunto de Jó. Então, por isso diz, a mulher de Jó, que é muito falada, dizendo que queria que ele morresse. Mas ela queria ver o fim do sofrimento do marido. Ela não aguentava mais, certo? E os filhos dele, os primeiros, não teve oportunidade, né? Porque no tempo da lei, hoje Deus ainda dá muita oportunidade para você que é teimoso, teimosa, né? Que acha que tem que fazer da sua cabeça, que não quer estudar a palavra, que não quer obedecer a Deus. Você tem que saber que hoje Deus às vezes dá uma chance de recuperação. Por quê? Porque você já conhece a palavra. Ninguém, né? Deus não tira, não permite que o diabo tire a vida de ninguém sem que antes essa pessoa seja avisada, de alguma forma. E aí você pergunta, por que esse casal fica falando sobre isso? Exatamente para te avisar. Exatamente para deixar você ciente. Quantos já passaram pelo vale da morte e não morreram? Porque Deus deu mais uma chance. Só que, segundo a palavra de Deus lá no Novo Testamento, é assim que funciona hoje. Quando Deus vê que a pessoa não quis aproveitar as oportunidades, e isso é forte, mas está lá nos evangelhos de Paulo lá. Deus entrega essa pessoa para Satanás. E aí Satanás se anda com ele, faz o que quer com ele e mata. Porque ele que escolheu. Ah, mas Deus é ruim? Não. Deus deu livre escolha, né? E ele fica demorando para agir, né? Deixando, cuidando, protegendo. Né? Aí vem aqueles Jó da vida, né? Os pais. Não, Senhor, não. Perdoa, faz isso, vai. Mas vai chegando em que é o tempo de Deus. Veio, não veio, tá fora. Isso é muito difícil de falar, gente, mas é a realidade, tá? Então, fiquemos por aqui. Fiquemos. Não se esquecendo de se inscrever, se ainda não for inscrito, de comentar e compartilhar. Dê aí o joinha aí, se vocês gostaram, e nos aguarde até a próxima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima.